Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar uma doença parasitária conhecida por elefantíase. Você fala em elefantíase, tem muita gente que diz que sabe, conhece uma doença lá, mas poucas são as pessoas que realmente sabem como transmite, quem é o agente etiológico, como é o ciclo e as medidas para prevenir, as medidas profiláticas para evitar, para combater essa doença. Então, gente, é muito importante porque a nossa maior arma contra todas as doenças é o conhecimento. Então isso aqui não é uma aula somente para você assistir. Se você vai fazer prova, tem Enem, tem vestibular, faculdade, chega... Não, gente, é para a sua vida. Você tem que saber, você tem que conhecer. Eu, particularmente, eu adoro parasitologia. Vocês sabem que eu fiz meu mestrado em parasitologia, adoro, fico estudando as doenças porque eu acho fantástico o ciclo. Muito embora sejam ciclos nojentos, ninguém quer ter uma parasitose, mas obviamente, ao conhecer, você evita, né? Conhecendo tudo isso que eu vou falar, você está também se protegendo dessa doença. Então vamos lá, gente, com muita calma, mas antes da aula, só estava olhando aqui que meu cabelo, cara, videoaula eu ponho toda segunda-feira aqui no canal. E aí, como eu raspei a cabeça quase na zero, né? Quase com a gilete, faltou 1 milímetro, eu vou olhando que a cada semana o cabelo vai crescendo um pouquinho, né? E ele está numa fase que eu não consigo fazer nenhum penteado e também ele não fica deitado, não tem o que fazer. Então ele está aí mesmo, hardcore. Vamos lá, gente. Elefantíase também é chamada de filariose. Tá? Aproximadamente hoje no mundo, 120 milhões de pessoas estão doentes com elefantíase. Obviamente, esses são números que podem ser superestimados ou subestimados. É difícil, então é uma estimativa. Aproximadamente no Brasil, no Brasil hoje, as principais cidades que têm ainda essa doença é Recife, Maceió e Belém. Muito embora no passado já teve casos, inclusive em Porto Alegre, no sul do Brasil. Porto Alegre já teve caso, hoje a gente não encontra mais. Tá? Claro que todas as regiões metropolitanas dessas cidades e outros locais isolados também se encontra, tem registros, mas principalmente aqui. E aí, quando a gente trabalha com doenças parasitárias, tá? Antes daqui, sabe o que o nome é elefantíase? Isso aqui, que é uma das coisas mais importantes, é um nome popular, elefantíase, a gente conhece por elefantíase. Mas veja que as pessoas que estão na fase crônica dessa doença acabam ficando com edemas, com inchaços e acúmulos de líquidos, e as pernas dessas pessoas acabam ganhando espessura. E, consequentemente, em alguns casos, a canela fica quase o mesmo tamanho do pé, o que parece um pé, uma perna e um pé de elefante. Por isso que é chamada de elefantíase. Mas vocês vão ver que muito mais comum que esse inchaço nas pernas é, por exemplo, no escroto ou nas mamas, no caso das mulheres. Tá? Então guarda que eu vou falar um pouco mais aqui nos sintomas. Mas só a curiosidade. Gente, o agente etiológico, ou seja, o parasita, se é no caso uma parasitose, é o parasita. O agente etiológico é aquele que está causando a doença. Como aqui é um nematódio, né? Lembre-se o que é um nematódio. São vermes de corpo cilíndrico alongado com as extremidades afiladas. Nós temos uma aula falando de nematóides exclusiva aqui, também no YouTube. O agente etiológico é o que causa. Nesse caso é um verme nematóide da espécie Wuchereria bancroft. Só que se tu falar Wuchereria bancroft, sim, é o que causa elefantíase na grande maioria das vezes. Mais de 90% dos casos hoje de elefantíase é causado por essa espécie. No Brasil, 100% dos casos é causado por essa espécie. Mas em outros continentes, em outros locais, pode ter a elefantíase sendo causada por outros 2 nematóides, outros 2 vermes, que é a Brugia malali ou a Brugia timor. Também podem causar. Mas aqui no Brasil, volto a falar, se você estiver escrevendo uma prova ou quiser só ter esse conhecimento nacional, que é o nosso querido Brasil, você tem que saber que aqui quem causa a espécie é Wuchereria bancroft. Então, normalmente o pessoal associa filariose ou elefantíase somente a essa espécie. Mas como aqui é importante, até se você está num curso superior, tem que saber que existem essas outras. É uma doença que depende de um vetor para ser transmitida. O vetor
Veja, é um animal, normalmente um inseto, um artrópode, que vai pegar a doença de um hospedeiro e vai transmitir para outro hospedeiro, certo? Nesse caso, da elefantíase, o vetor é um mosquito do gênero Culex. Veja bem, não é o mesmo mosquito que causa a dengue. O mosquito que transmite a dengue é o Aedes aegypti. É de outro gênero. Aqui é o gênero Culex, por exemplo, o mais famoso Culex quinquefaciatus, que é esse mosquito comum que tem quase em todo o Brasil. Tá? Se tem um vetor que transmite e se tem também um hospedeiro, que somos nós, o ciclo desse parasita ele é chamado de heteroxeno. Veja bem, quando um parasita possui um ciclo hétero é diferente, heteroxeno significa que ele tem dois hospedeiros. Um é chamado de hospedeiro definitivo, quando os vermes estão lá adultos, e outro é chamado de hospedeiro intermediário, quando o verme está passando na fase larval, na fase imatura, certo? Então é um ciclo heteroxeno. O hospedeiro definitivo, ou seja, quem abriga o verme na fase adulta, que está acasalando, somos nós, nossa espécie. E o hospedeiro intermediário, no qual os vermes estão na fase larval, é um mosquito do gênero Culex, como eu já falei para vocês. Quando ele chega em nós, ele tem que eleger um órgão para se desenvolver. Lembra lá da lombriga, tá? Do Ascaris lumbricoides. O órgão de eleição dele é o intestino delgado. Já a elefantíase, o Vokeria bancroft, não fica no intestino delgado. O órgão de eleição é no sistema linfático. Fica em vasos linfáticos, onde eles estão ali, macho e fêmea, acasalando. Imagina que doido, né? Você vê no nosso corpo de motel, mas estão lá assim, acasalando. E a fêmea começa a liberar as microfilárias, que são as formas diminutas, bem pequenininhas, que eu já vou falar para vocês, certo? Então anota aí. Agora a morfologia. Eu não vou entrar aqui em detalhes, quais são as partes do corpo, Não, eu preciso que você entenda o que está aqui. Primeiro, um macho, ele tem aproximadamente, estou falando do adulto, obviamente, 4 centímetros de comprimento por aproximadamente 0,1 milímetros de diâmetro. Perceba que 0,1 milímetros é 1/10 de milímetro, de tão fininho. Então, pode perceber que elefantíase, esses vermes que causam a filariose, eles são extremamente finos e um pouquinho mais e bastante compridos relativamente pela espessura deles. Já a fêmea tem o dobro, pode ter até 10 centímetros e 0,3 milímetros. Ou seja, imagina um verme desse tamanho. Pô, é grande, professor, um baita de um verme. Tudo bem, só que ele é tão fino que parece um fio de cabelo. Muito, muito fino mesmo. Então a fêmea tem 0,3 milímetros de comprimento. O macho e a fêmea casaram e a fêmea libera as microfilárias. Microfilárias são muito pequenininhos também, chegando até 300 micrômetros. Ou seja, é muito pequeno, é muito menor que 1 milímetro, certo? E aí as larvas, a microfilária, vocês vão entender no ciclo, se transforma em larva. As larvas, você sabe que na parasitologia a gente chama de L1, L2, L3, em alguns casos L4, assim por diante. Nesse caso da elefantíase, Vokeria bancroft, tudo aqui o exemplo que eu estou usando é do Vokeria, ela tem 3 estágios, L1, L2 e L3. Por que está destacado a L3? Isso é muito importante você notar. Porque a L3 é a forma infectante. Se uma pessoa, por acaso, pegar a larva L1 e botar dentro do corpo dela, não vai se dar bem. Não vai acontecer, né? Mas o mosquito, para o mosquito transmitir essa parasitose para você, ele tem que estar no aparelho bucal dele, as larvas na L3. Por isso que a gente chama de forma infectante. Veja que o mosquito do gênero Culex, ele tem uma duração da vida dele de uns 30 dias só. E para que chegue a L3 dentro dele, leva quase 20 dias. Então é muito louco isso, não é todo mosquito. Fala, o mosquito me picou numa região onde tem elefantíase. Não, calma. Primeiro o mosquito tem que estar com esses vermes, ou seja, tem que ter picado uma outra pessoa parasitada um tempo atrás. Esse mosquito tem que ter vivido 20 dias aproximadamente depois de ter picado. Ou seja, se ele picar, veja, eu falei para vocês que o mosquito vive 30 dias. Se ele picar uma pessoa no 25º dia de vida dele, pode picar outra pessoa no último dia de vida dele, claro que tem uma média, que não vai te transmitir. Então tem que ter esse intervalo para que as microfilárias cheguem em L3 em forma infectante lá no aparelho bucal do mosquito. Então, veja, não é só porque você está numa região que tem elefantíase, que você foi picado, que você estará agora com elefantíase. Muito cuidado. Até achei que eu tinha trazido água, mas não trouxe. Vamos para o ciclo, pessoal. Ciclo, como eu falei para vocês, o ciclo é heteroxeno. Isso aqui, gente, essas informações aqui são fundamentais.
Mas agora nós vamos entender o ciclo, porque quando a gente entende o ciclo de uma parasitose, nós também sabemos como prevenir. Mas você já sabe, né? Se você sabe que a transmissão se dá pela picada de um mosquito, você já sabe as medidas profiláticas. Tá calor, gurizada, que essas luzes ficam aqui, fica hardcore. Mas vamos lá, aqui eu fiz um resuminho para vocês, tá? Fiz um resuminho. Primeiro, imagina que chega um mosquitinho, fêmea, fala, ai pessoa, por que fêmea? Porque somente a fêmea é hematófaga dentro dos mosquitos. O macho não. O macho é fitófago, ele se alimenta de plantas normalmente, enquanto que a fêmea precisa do sangue. Porque é a partir do sangue, das proteínas que ela encontra sugando o sangue do seu hospedeiro, nosso, por exemplo, que ela consegue nutrientes suficientes para fazer a maturação dos seus ovos. Mas isso é assunto para entomologia, quando a gente estiver estudando os insetos. Vamos voltar aqui para parasita. Então a fêmea do Culex pica uma pessoa que está parasitada e ingere as microfilárias. Eu já vou explicar de onde surgem essas microfilárias. Então a gente vem, o mosquito picou, a pessoa agora ela está com as microfilárias vão no intestino, cavidade geral, para o tórax e na musculatura torácica do mosquito. Então essas microfilárias ficam ali, onde se desenvolvem até L3, nessa musculatura torácica do mosquito. Quando elas chegam na L3, elas migram para o aparelho bucal do mosquito, no caso da mosquita. Ah, professor, o mosquito macho não tá? Claro que não suga sangue, não tem como pegar. Lá, a fêmea agora, imagina que essa fêmea passou 20 dias aproximadamente para o L3 ficar no aparelho bucal. Durante a picada da fêmea mosquito, agora ela saiu, já passou 20 dias, vai picar outra pessoa. Essa L3, ela é passada por uma pessoa que não tinha elefantíase. Por exemplo, não tem, veio aqui a fêmea do mosquito, me picou, e entrou a L3 em mim agora. Ou seja, eu peguei, ela me picou bem na época da larva, da forma infectante. Aí eu posso pegar a elefantíase também. A L3 agora cai na minha corrente sanguínea e ela migra até os vasos... Vaso. O que é isso, professor? Uma técnica chinesa, vasos. Linfático, que às vezes eu não gosto nem de ler o que eu escrevo, porque a gente escreve rapidinho, quando vê escreve errado, né? Mas está aqui, vasos linfáticos, e lá nos vasos linfáticos a L3 vira adulto, todas as L3 que chegaram lá vão virar adultos, e vão começar a acasalar em nossos vasos linfáticos. Poxa, gente, ela pode durar aqui anos, 8 anos nos vasos linfáticos, e durante todo esse tempo eles estão acasalando, troca aqui, troca lá, e quando a fêmea fica grávida, ela começa a liberar as microfilárias. Essas microfilárias, elas ganham a corrente sanguínea, elas saem dos vasos linfáticos e ganham agora a corrente sanguínea. Veja, estão na corrente sanguínea quando um outro mosquitinho, uma outra fêmea de Culex vai picar a pessoa que está parasitada, o mosquito também vai ficar parasitado. Veja que mosquitos, pessoal, também são parasitados. Muito embora a gente não queira eles, não goste de mosquito, eu não gosto de mosquito. Não quero mosquito. Então vivam as suas vidas, mas não na minha casa. Vão viver as suas vidas no mato, né? Mas não na minha casa. Então o mosquito ele também fica parasitado. É ruim para ele também. Mas enfim, aí volta para cá e o ciclo continua. Então perceba que é um ciclo. Vai do 6, volta para o 1, vai do 6, volta para o 1. Tá? Agora vem a grande questão, gente. Um grande bizu para vocês, que isso é importante. A periodicidade das microfilárias. O que é isso, professor? Periodicidade, é difícil falar essa palavra, periodicidade, significa que as microfilárias, onde é que estão as microfilárias? Imagina que acasalaram os machos e as fêmeas acasalaram os nossos vasos linfáticos, as microfilárias caem na nossa corrente sanguínea. De noite, que é quando o Culex está mais ativo, essas microfilárias ganham a superfície dos nossos vasos sanguíneos, dos nossos capilares. Então eles ganham superfície. Durante o dia, essas microfilárias, que são muito pequenininhas, elas saem desse sangue periférico e vão um pouco mais interno nos vasos. Chegou a noite, elas voltam para cá. Isso a gente chama dentro da elefantíase de periodicidade. Aí tu pergunta, professor, qual é a lógica disso? Perceba, quando a gente dorme, normalmente as pesquisas apontam que é isso, a gente libera, obviamente, diversos hormônios de relaxamento e tudo mais. Essas microfilárias identificam esses hormônios e vão para o sangue periférico, porque assim aumenta muito a probabilidade de, caso um mosquito pique a pessoa que está lá dormindo, meia-noite, o que vai acontecer? Essa microfilária vai ser transmitida
para o mosquito. Então veja, novamente, periodicidade, isso é importante porque ora a larva está mais interna, ora a microfilária está mais interna, logo teria menos chance de ser transmitida para o vetor, para o mosquito. Chega de noite, ela está mais para fora, mais no sangue periférico, porque coincide com o comportamento do Culex. Você sabe que esse mosquito que tu quer dormir, o mosquito não deixa tu dormir, é horrível. Justamente porque eles têm hábitos noturnos. Aí entra uma outra evolução dos insetos ali que não cabe nessa aula. Beleza? Então isso é um bizu para vocês entenderem. Sintomas. Tem assintomáticos. Veja, se é uma carga muito baixa de parasitas, acaba que pode ser assintomático. Tem a fase aguda, que pode ser, tem demais, aí vai dar febre, vai dar problemas renais, pulmonares, eosinofilia e muitas outras coisas. Mas o mais importante nesse caso, gente, dos sintomas é pessoas que têm na fase crônica, ou seja, uma grande carga parasitária, que fica durante um longo período. Eu falei 8 anos, que é o tempo que eles vivem, mas muitas vezes eles ficam sendo reinfectados. Vem outro mosquito, pica eles, o mesmo mosquito pica eles de novo, transmite para eles, eles ficam. Essa fase crônica pode durar a vida inteira, e aí que vai causar esses grandes edemas e, consequentemente, também obstrução dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles tiram os líquidos para eliminar. Né? Fazer drenagem linfática, fazer massagem, não sei o que, tô cheio de acúmulo de líquidos. Bom, quando faz essa tal de drenagem linfática, é justamente para tentar estimular a eliminação desses líquidos. Agora, imagina que estejam entupidos. Geralmente, eu já falei para vocês, fica nessa região do escroto, do saco escrotal, na região das pernas, dos braços e, no caso das mulheres, também nas mamas. São os principais locais onde causa elefantíase. O mais comum ainda, obviamente no caso dos homens, é no saco escrotal. Então ele incha literalmente. Pode pesquisar as imagens na internet. Elefantíase. Você vai ver um monte de imagem. E aí acumula esses líquidos, gera esses edemas e causa essa condição conhecida por elefantíase. Aí, obviamente, uma pessoa que está nesse estado crônico, com elefantíase, já com pernas muito grandes, não volta espontaneamente para como era antes. Então a pessoa às vezes primeiro faz o tratamento, depois tem a parte cirúrgica, faz o tratamento plástico cirúrgico que você consegue recompor ali o tecido de uma maneira bastante significativa, tá? E aí vem a profilaxia, que sempre é o mais importante. A profilaxia são todas as medidas para combater, para evitar, para tratar tudo que tu pode fazer para diminuir o caso de elefantíase. Primeiro, se a transmissão se dá pelo mosquito, vetor, você evita o contato com ele, colocando telas nas janelas, colocando repelentes, mosquiteiros, evitando os criadores dos mosquitos. A gente sabe que os criadores do Culex não é os mesmos do Aedes muito chimarrão. Os criadores do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, é água limpa e parada. Isso aqui não é água limpa, é água suja, valetão, esgoto, esse troço tudo. E aí que vem a grande questão. Importantíssimo tratar os doentes, porque se você trata os doentes, o mosquito vai picar, não vai pegar as microfilárias, então o ciclo não continua. Tratar os doentes em massa é muito importante. E aqui, melhoria sanitária. Você não tem esgoto a céu aberto, evitar criadores do mosquito, tá? E obviamente isso é muito importante, assim como a educação, sobretudo, como eu disse no início da aula, conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Então a educação sempre vai ser importante. Diagnóstico e tratamento, pessoal. Como eu falei para vocês em outros vídeos, eu não gosto de falar de remédios aqui, até porque eu não sou médico. Eu sou biólogo, professor biólogo com muito orgulho e muito amor. Mas, primeiro, diagnóstico, tem um diagnóstico clínico, que obviamente é difícil, a não ser que esteja na fase crônica causando em si a elefantíase, aí o médico vai obviamente suspeitar e confirmar depois com o diagnóstico laboratorial, que é o exame de sangue, né, encontra as microfilárias no sangue, ou até com anticorpos. E o tratamento? Tem vários tratamentos que se fazem, e o mais recomendado, o que o pessoal utiliza mais, é com um medicamento chamado de citrato de dietilcarbomazina, o chamado DEC. Aí tem lá as miligramas por quilo por dia, que eu não vou falar aqui porque, volto a dizer, não sou médico, eu não posso receitar medicamentos. Se você está com suspeita de elefantíase, você pode procurar o médico, que ele vai fazer os exames adequados, vai aí sim poder receitar o medicamento. Todo o medicamento tem um efeito colateral. É óbvio que uns não precisam de prescrição médica, outros, como é o caso do antibiótico,
Ainda bem, ele precisa de uma receita médica, porque as pessoas estavam tomando de qualquer jeito. Tomar aqui 3 antibióticos, mas é 15 dias, mas vou tomar só 3. E aí acontecia todo aquele problema de resistência bacteriana, que até hoje também tem. Ok, pessoal, deixa eu ver aqui uma coisa, se eu não esqueci de nada, que é interessante. Ó, 120 milhões de pessoas no mundo estão parasitadas tem elefantise. Aproximadamente 112 milhões é causado por Avukereria bancroft. As 8 outras milhões de pessoas, ficou confuso, mas as 8 outras milhões de pessoas, acho que agora está certo, é por Brugia, Timor ou Brugia malari, tá? É só um dado interessante aí. Beleza. Olha, alguns fatores, aqui só comentando com você já sabe disso, já falei durante a aula, mas só para deixar redondinho, alguns dos fatores que elevam a chance de ter elefantíase na região são, no caso, a presença do Culex quinquefasciatus, que é a principal espécie. Culex é o gênero, Culex quinquefasciatus é a espécie do mosquito, que é o pernilongo, chamados também de muriçoca, no caso, ou carapanã. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de mosquito. Chato, bicho chato, velho. Não deixa a gente dormir. Certo? Somente as fêmeas são hematóficas, já falei para vocês. Vamos ver outra coisa. A temperatura elevada, regiões com temperaturas elevadas, 25, 30 graus, favorece também justamente por causa do mosquito, que a gente sabe. Quem mora no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, inverno quase tu não vê mosquito, no verão é aquele mosquiteira, tu compete por espaço na tua casa, tem que pedir licença para passar às vezes para os mosquitos. Umidade alta, 80, 90% favorece também o mosquito, justamente para o desenvolvimento deles. Bastante chuva, então tem uma pluviosidade mínima, regiões muito secas tem menor probabilidade de ter, porque o mosquito precisa de chuva, precisa de água. Altitudes baixas, também regiões com elevadas altitudes, já não vai ter um grande desenvolvimento deles. Curitiba, estou aqui hoje, eu moro em Curitiba, estamos a quase 1000 metros acima do nível do mar. Aqui quase não tem mosquito, claro que tem, mas tem menos, por exemplo, lá do que Pelotas, minha querida cidade de Pelotas, que era muito mosquito, tá? É isso aí também, as pessoas que vivem em regiões endêmicas, que têm essa doença e vivem por muito tempo lá, a chance de ter elefantíase se torna maior, como você sabe. Vamos ver, beleza, beleza. É isso, gurizada, de aula. Agora, só isso. Só quero falar mais uma coisinha para os... A aula já acabou, é isso aí, mas mais um recado aí para o pessoal que fica, às vezes, até o final da aula. Eu gosto de desabafar um pouco, fala. Gente, é a segunda vez que eu estava gravando essa aula. Estava nos 8 minutos aqui. Então foi uma obra aqui do lado, que Deus, os caras acho que estavam serrando uns ferros, velho. Chegava a tremer o prédio, assim, E aí eu já liguei no intervalo, parei de gravar os 8 minutos, tá? Liguei, botar um isolante, porque aqui tem um janelão, ele fica fechado, porque eu tenho agora as luzes aqui para gravar. Mas vou colocar um isolante acústico, aqui é um tecido grosso, que se prende com velcro em todas as laterais, aí o troço vai melhorar. Sem contar que ainda não consegui, a iluminação já comecei a colocar, ainda falta algumas iluminações, tá? Algumas luzes, mas já está em 70% a iluminação. E o isolante acústico ainda não foi posto. Por exemplo, essas pastilhas aqui, gurizada, isso aqui a gente prende na parede. Essa é do meu outro estúdio que eu trouxe para cá, só que eu não coloquei ainda, eu tenho todas elas aqui, porque eu vou trocar, vou botar umas mais espessas ainda, e estou procurando umas da cor branca. Por que da cor branca? Gente, olha só, vou mostrar para vocês aqui, tá ainda na engembração, mas olha só. Por exemplo, tá vendo o meu teto ali? O meu teto, ele é de madeira, como eu mostrei para vocês. Então ele não reflete a luz como o branco refletiria. Então eu vou colocar essas pastilhas brancas lá também na parede. Se a gente escurece, mas isso é uma dica para você que vai ter aí, quero ter um canal no YouTube. Se você quer uma boa iluminação, você não pode ter um quarto que seja escuro, porque o preto absorve, o branco reflete. Então, você deixando toda a região branca com essas pastilhas brancas, o meu piso também é de madeira, muito bonito, mas só que ele é escuro. Então eu estou adaptando isso aí e em breve estaremos na imagem perfeita, no áudio perfeito e no penteado perfeito, já que eu nem estou me penteando, É isso, gente. Um grande beijo, um grande abraço. Hardcore para quem assistiu aqui no fim ainda levou para casa um desabafo, que eu sempre estou desabafando. Olha o barulhão, não sei se vocês estão escutando agora. Não está tão alto, mas está. Agora pararam. Começa a lixar os troços. Que é louco, velho. Mas é isso aí, gente. Um grande beijo, um grande abraço. Bons estudos. Conhecimento é a nossa maior arma. Tchau.